Bom, então vamos iniciar agora a nossa tampa do vaso. Já fizemos o tapete, né? Agora vamos fazer a tampa do vaso. Como eu já tinha dito, né, na videoaula do tapete, para quem tem o ponto muito apertado, eu indico que use o barbante número 8, porque senão a tampa do vaso não vai dar certo, tá bom, gente? Se você quiser aumentar, dá até para aumentar, só que daí ela vai ficar muito além do tamanho. Então, eu acho que o melhor é fazer no 8. Eu tô usando o barbante 6, né? Agulha 3,5, né? Como eu já falei. Mas o meu ponto, ele é um ponto mediano. Ele não é nem apertado e nem aquele ponto muito grande, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar a nossa laçada inicial, certo, né? Eu dou esse nozinho aqui, né? Eu, né, sempre faço assim os meus trabalhos. Para a tampa do vaso, nós vamos iniciar com 18 correntinhas, tá bom? Então, vamos lá, fazendo igual o tapete, não fazer a correntinha apertada para poder ela ter espaço para você fazer ponto alto dos dois lados, tá bom? Então, já fiz a primeira, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, tá aqui, ó. Minhas 18 correntinhas, como dá pra vocês ver, ó, elas não ficam apertadas, tá bom? Então, nós vamos dar a laçada e vamos fazer o nosso primeiro ponto alto na quinta correntinha, porque, e assim como o tapete, né, as 4 primeiras correntinhas vão fazer parte da argola, tá bom? Então, vamos lá, agora nós vamos fazer, né, ponto alto até o final da nossa carreira, que ela tem que ficar, ó, tirando aqui essa argolinha, ele tem que ficar com 14 pontos altos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguindo até lá o finalzinho. A tampa do vaso, ela acaba sendo mais rápido, né? Porque ela tem 2 motivos a menos, né? Que o tapete. E quem já fez o tapete consegue fazer também bem mais rápido e mais fácil, né? A tampa do vaso, tá bom? Na videoaula, na descrição da videoaula, eu vou colocar a videoaula do tapete. O tapete, ele foi dividido em 2 videoaulas, né, para poder explicar bem explicadinho. Então, vai estar as 2 videoaulas do tapete na descrição da tampa do vaso, tá bom? Então, chegamos aqui no final, né, fizemos os 14 pontos altos. Aqui, gente, nós vamos fazer igual do outro lado. Aqui nós fizemos uma argolinha com 4 correntinhas, então aqui nós vamos fazer 4 correntinhas. E vamos colocar ela, fechar com ponto baixíssimo, bem aqui no pezinho do último ponto alto que nós fizemos, tá bom? Aqui, ó, eu indico sempre assim, esse fio do nosso início do trabalho, gente, já faz o arremate. Eu prefiro já fazer agora quando eu começo, porque senão depois, para você deixar todos os arremates por último, acaba ficando meio cansativo. Então, eu vou fazer o meu arremate, eu coloco a minha linha aqui, no meio dos fios, tá bom? Eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro e já mostro para vocês. Então, tá aqui, ó, gente, se você ainda não tiver uma agulha de tapeceiro, pode ser essa daqui e tem aquela que é de plástico também. Eu prefiro essa daqui, que eu acho que ela é mais firme, e a de plástico ela é mais grossa também. Então, se você ainda não tiver, você pode fazer com a tua agulha de crochê mesmo, só vai demorar um pouquinho mais. Olha, eu gosto de pegar aqui, ó, entre os pontos, porque depois, quando você for fazer a outra carreira, né, que você vai subir aqui os outros pontos altos, então ele deixa bem preso o fio, tá bom? Porque daí ele já tá no meio aqui dos pontos, certo? Ó, fez ali, colocou, puxou, pronto. Aqui você só puxa para baixo e depois vai fazendo os pontos altos em cima. Às vezes, né, eu deixo sempre um pouco de fio a mais,
para garantir, né? Porque, que nem diz, hoje em dia tudo a gente lava na máquina, né? E tapetes de banheiro, tapete de crochê, para qualquer lugar que você pôr, não é diferente. Os meus, eu tenho tapetes de muitos anos e todos eles eu lavo na máquina. Nunca estragou. Então, é bom você sempre fazer um bom arremate, né? Para não acontecer da tua cliente reclamar que soltou o fio. Então, aqui vamos para a próxima carreira. Então, eu vou subir as 3 correntinhas e aqui, olha, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Como eu tenho 14 pontos altos na carreira inicial, então aqui eu vou ter também 14 pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, os meus pontos altos, até chegar aqui ao final, daí eu já volto com você. Então, eu já fiz aqui. Para quem já fez o tapete, então já sabe, né? Aqui a nossa base para a tampa do vaso vai ser exatamente igual. Então, aqui eu vou fazer 100 correntinhas, né? Sem nada. Eu vou direto aqui, ó, nessa argola, e aqui eu vou fazer aqui dentro 12 pontos altos, sem espaço, tá bom? 12 pontos altos direto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, gente, eu já vou segurando, ó, o meu fio, o que sobrou do fio, eu sempre vou segurando atrás e já vou arrematando ele junto com os pontos, tá bom? 11, 12. Então, terminei aqui, ó, 12 pontos altos. Vou seguir aqui com ponto alto sobre ponto alto até o finalzinho da minha carreira. Aqui tenho 14 pontos altos, então vou seguir com mais, né, por cima, 14 pontos altos. Eu vou fazer aqui até o finalzinho, porque é só repetição, tá, gente? E daí eu já volto com vocês. Então, aqui, ó, eu terminei, né? Já completei a minha carreira, cheguei aqui na curva. Aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó, eu arrematei, né, o meu fio já junto. Essa pontinha aqui, que é só uma pontinha, eu posso colar ela ou cortar ela, tá bom? Mas para vocês verem, ó, ele não aparece, ele fica por baixo e não aparece. Então, aqui, na curvinha, do mesmo jeito que eu fiz aqui do outro lado, eu vou fazer aqui desse lado 12 pontos altos, sem correntinha, sem espaço, sem nada, tá bom? Ó, já fiz 5 pontos altos, 6, 7, 8. Ó, puxa aqui, né, para poder caber todos. 9, 10, 11, 12. Então, já fiz 12 pontos altos de cada lado. Aqui, vou fechar a minha carreira, na terceira correntinha, faço o ponto baixíssimo. Aqui eu já subo 3 correntinhas, como eu já tinha explicado no tapete, para essa peça, eu subo 3 correntinhas. Mas quem acha que tem o ponto muito alongado e quiser subir 2 correntinhas, pode ser também, tá bom? Não vai interferir em nada. Então, nós vamos seguir agora, fazendo ponto alto, até o final da nossa carreira, certo? Aqui ainda vai manter, né? Agora, na voltinha, é que nós vamos começar a fazer os nossos aumentos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus pontos altos, ó, ponto sobre ponto, tá bom, gente? Vou fazer até chegar aqui na curvinha. Então, aqui, ó, gente, já fiz os meus 14 pontos altos, certo? Aqui, ó, seguindo exatamente as carreiras anteriores. Agora, aqui na curvinha, nós vamos seguir exatamente igual o que nós fizemos no tapete.
A única diferença do tapete para a tampa do vaso é que a tampa do vaso, né, ela vai ficar uma peça menor. Então, aqui como que vai ser primeiro ponto da curva. Então, no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, nós fazemos o nosso primeiro aumento. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto, certo? Ó, no terceiro ponto, um ponto alto. No quarto ponto, o nosso segundo aumento. Então, aqui vai ser assim: um ponto, nós fazemos somente um ponto alto. E no próximo, nós fazemos um aumento. Então, um aumento, pula um ponto. Um aumento, pula um ponto. Porque em cada lado da curva, nós temos que ter 6 aumentos. E esses 6 aumentos, nós vamos seguir até o final dessa base do tapete, até começar o próximo motivo. Que daí no próximo motivo a gente muda um pouquinho, né? Mas continua fazendo os aumentos de forma diferente. Ó, aqui eu fiz, ó, aqui é o penúltimo ponto da curvinha. Aqui, então, eu já tenho, ó, 5 aumentos. O último ponto da curva é o nosso último aumento, é o sexto aumento. Ó, tá? Ó, aqui eu tenho o primeiro ponto, um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, quarto aumento, quinto aumento e aqui no último eu tenho o sexto aumento, tá bom? Então, agora aqui nós vamos seguir ponto sobre ponto até chegar lá na próxima curva. Quando chegar aqui, ó, no último ponto, eu volto com vocês. Então, ó, gente, cheguei aqui na outra, né, na outra curvinha. Vamos fazer exatamente igual nós fizemos aqui desse lado. Então, aqui, ó, primeiro ponto da curva, um ponto alto. No segundo ponto, 2 pontos altos. Aqui começa o nosso aumento. No terceiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, mais um aumento. No próximo, um ponto alto. Aqui no nosso próximo ponto, mais um aumento. Do mesmo jeito que nós fizemos lá do outro lado, aqui nós vamos fazer também 6 aumentos, tá bom? Então, eu fiz o aumento aqui, no próximo não tem aumento, no próximo tem aumento. Próximo ponto, sem aumento. No próximo, fazemos o nosso quinto aumento. O próximo, o penúltimo ponto, um ponto sobre ponto. No nosso último ponto, assim como do outro lado, o último ponto, o nosso último aumento, nosso sexto aumento. E fechamos a nossa carreirinha, tá bom? Aqui, ó, 6 aumentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual nós fizemos do outro lado. Agora que nós vamos subir os pontos, as correntinhas, para dar a altura do ponto alto, né? Eu vou subir 3 correntinhas e vamos fazer os nossos pontos altos. Ponto sobre ponto. Aqui, ó, gente, na parte reta vai ser sempre ponto sobre ponto, tá bom? Então, eu vou seguir aqui na parte reta até aqui esse ponto antes do aumento, tá? Então, olha só, gente, eu cheguei aqui, ó. Olha, aqui na curvinha tá o meu primeiro aumento. Então, aqui, como que nós vamos fazer? Ó, aqui é o primeiro ponto da curva, certo? Aqui onde eu fiz o aumento. Então, no primeiro ponto, ponto alto. No segundo ponto do aumento é o que nós vamos fazer o nosso aumento. Então, aqui, ó, na curva anterior, você fazia um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Aqui, nós vamos ter 2 pontos. Fizemos o aumento aqui, um ponto alto, mais um ponto alto, certo? Então, eu fiz 2 pontos altos. O terceiro, nosso aumento, que tá exatamente na mesma linha do aumento da linha da carreira de baixo. Ó,
segue aqui, tá? Todo aumento você vai fazer seguindo o da carreira de baixo. Então, próximo um ponto alto, o próximo um ponto alto. Ó, no terceiro, o nosso aumento. Então, como eu já expliquei, vão ser 5 carreiras assim. E nas 5 carreiras, nós vamos ter 6 aumentos em cada carreira, tá bom? Então, aqui, ó, fiz o meu aumento, né, aqui. Agora, nós vamos fazer um ponto alto, mais um ponto alto e aumento em cima do aumento. Aqui, nós vamos fazer ponto alto, 2 pontos altos. Ó, aqui tem o aumento. Vamos fazer, então, o nosso aumento, igual foi feito na carreira de baixo. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, e aqui agora o nosso último aumento, nosso sexto aumento, tá bom? Sempre confira, né, se você realmente fez todos os aumentos, tá bom, gente? Então, fizemos aqui o nosso último aumento. Aqui nós vamos seguir reto, né, ponto alto sobre ponto alto, até aqui o nosso aumento. E aqui, quando chegar no nosso aumento, nós vamos fazer exatamente como fizemos nessa curva aqui. Aqui nós vamos fazer, então, ponto alto, e aqui, ó, tá o aumento aqui, vamos fazer o aumento em cima. 2 pontos altos e o aumento. 2 pontos altos e o aumento até completar a carreira. Então, eu vou completar a minha carreira e daí eu volto com vocês. Então, aqui, ó, gente, ó, terminei a minha carreira, certo? Então, eu vou fechar ela aqui com o ponto baixíssimo, né? E vou seguir com ponto alto até começar aqui nos aumentos. Então, eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer porque nós temos mais 2 carreiras para fazer seguindo essas aqui. Então, eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer as próximas 2 carreiras, porque assim, como nós já fizemos o tapete, então o tampo do vaso não tem diferença, né? Não tem necessidade da gente ficar, levar tanto, né, a essa videoaula, tá bom? Até porque para vocês também se torna, né, acaba sendo bem cansativo. Então, eu só vou chegar aqui na curvinha, que daí aqui eu já explico para vocês, né, principalmente, na verdade, por causa mais, né, de quem tá iniciando. Então, aqui, ó, cheguei na curva, certo? Cheguei na curva, olha aqui, ó, gente, ó, aqui tá o meu aumento, né? Então, eu vou fazer o ponto alto, e aqui onde tá o aumento da carreira anterior, eu faço o meu aumento. Na carreira anterior, eu fazia o aumento, 2 pontos e o aumento. Aqui eu faço o aumento, 3 pontos. E daí eu chego aqui, certo, né? Onde tá o aumento da carreira anterior. Então, eu faço o aumento, 3 pontos e o aumento. Assim, eu vou seguir por toda a volta. Vou fazer 3 pontos, o aumento, 3 pontos, o aumento, 3 pontos, o aumento. Aqui vou fazer a parte reta, igual eu fiz aqui desse lado, né? Ponto sobre ponto. Quando chegar aqui na curva, o aumento, 3 pontos e o aumento, seguindo naturalmente. Na próxima carreira, você vai fazer exatamente igual. Vai fazer a sua parte reta. Quando você chegar no aumento, você vai fazer o aumento em cima do aumento da carreira anterior. E daí, como nessa daqui você fez 3 pontos, na próxima carreira você vai fazer 4 pontos. Então, você faz o aumento, 4 pontos e o aumento, 4 pontos e o aumento, tá bom? Então, eu vou terminar essa minha carreira e vou fazer a próxima carreira, que será a 5ª carreira, né, contando da curva. Nós fizemos já 3, estamos na 4ª carreira e vamos fazer a 5ª. Daí eu volto com vocês, tá bom? Ou então, gente, ó, já terminei aqui as minhas 5 carreiras. Contando aqui da curva, né, elas dão 5 carreiras. Aqui tem a inicial, que é a primeira carreira, aqui dão 6 carreiras, tá bom? Então, vamos para a próxima carreira. Agora, nós vamos fazer
aquele mesmo trabalhado que nós fizemos, né, no tapete da pia e do vaso. Então, vamos lá, ó, 3 correntinhas, para dar a altura do ponto alto, né? Mais um ponto alto. E aqui nós vamos fazer aquele detalhe, né, do ponto alto duplo atravessado na frente dos 2 pontos altos. Então, você dá 2 voltinhas, né? Volta atrás do ponto anterior, puxa, já alonga o fio, certo? Ó, já alonga, porque como ele vai ficar atravessado na frente do ponto alto, ele não pode ficar curtinho. Então, você alonga o fio e já puxa. Vamos fazer o próximo, daí fica mais fácil de ver, ó. Pula aqui o próximo ponto, vai no segundo ponto, faz um ponto alto e mais um ponto alto. Agora, vamos fazer o ponto alto duplo. Então, você dá as 2 laçadas, volta por trás, pega aqui, ó, gente, ó. Aqui, ó, nesse intervalinho que ficou, dá a laçada, puxa. E faz o ponto alto duplo. Assim, ó, gente. Então, aqui, ó, né? Aqui, ó, os 2 pontos altos. Ó, vou chegar bem pertinho para vocês verem. Os 2 pontos altos e na frente, aqui, o ponto alto duplo. Igualzinho nós fizemos no tapete. Então, pula aqui o próximo ponto, vai no próximo, um ponto alto e mais um ponto alto. Ó, vou explicar bem devagar de novo para vocês entenderem. 2 laçadas. Volta aqui por trás, ó, por trás desse ponto que você pulou, puxa o barbante, tira 2, tira mais 2 e tira os 2 últimos, ó, certo? Então, nós vamos fazer assim, dessa forma, até chegar aqui onde a gente fez o aumento, tá bom? Então, aqui, ó, gente, ó, eu cheguei já aqui do ladinho do meu aumento. Aqui, ó, eu fiz até aqui. Aqui tem mais um ponto alto. E no próximo aqui, ó, já tem o meu aumento, certo? Então, a partir daqui, nós já vamos fazer o aumento. Aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu fiz 6. E a partir do 7º, nós já iniciamos com o aumento. Então, eu vou explicar aqui para vocês, né, como que faz aqui na curva. E daí, vocês vão fazer o restante da curva. Ó, então, eu pulei aqui, ó, o próximo ponto e venho aqui. Nesse ponto, como eu vou fazer os aumentos na curva, então, os 2 pontos altos eu vou fazer junto no mesmo ponto, certo? Aí, vou fazer o ponto alto duplo atravessado. Volto, pego aqui, puxo o barbante, laço o fio, tiro 2, laço o fio, tiro 2 e laço o fio, tiro mais 2. Ó, ele ficou igualzinho o que nós estamos fazendo na lateral. Só que agora com o aumento, né? Porque senão ele vai ficar repuxado na curva, né? Ele vai ficar reto e não pode, ele tem que fazer a curva junto com o tapete. Então, pulo ponto, aqui no próximo, um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo intervalo, em cima do mesmo ponto alto de base, certo? 2 pontos altos. E faço o meu ponto alto duplo atravessado. Lembrando de sempre alongar o ponto, tá, gente? Sempre alonga o ponto. Ó. Certo? Então, nós vamos seguir aqui na curva, ó. Desse jeito, nós vamos fazer na curva da mesma forma que nós fizemos no tapete da pia. Nós vamos fazer 16 pontos, 16 motivos, né? Com esse aumento. 2 pontos altos junto no mesmo ponto de base, tá bom? Quando completar os 16, que vai ser aqui no final da curva, nós vamos fazer até aqui o ponto alto
né, o motivo normal, ponto alto sobre ponto alto e o ponto alto duplo atravessado, igual nós fizemos aqui nessa carreira, nesse lado da carreira, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui reto. Fez aqui até a curva, na curva novamente, você vai fazer com os aumentos. 2 pontos altos no mesmo espaço e o ponto alto atravessado, o ponto alto duplo, né? Atravessado na frente. Então, eu vou fazer aqui a minha curva, tá? E vou fazer aqui a minha parte reta. Eu volto aqui na curva só para tirar qualquer dúvida que possa ficar, tá bom? Então, gente, ó, já cheguei aqui na curva. Então, ó, se vocês tiverem feito certinho a mesma quantidade de pontos aqui, os aumentos na lateral, o de vocês vai estar igual ao meu. Então, aqui nessa parte reta eu fiz 6, sem o aumento, né? Que tá na reta. Aqui, ó, gente, na curva, então foram 16 motivos. Aqui nesse lado reto eu fiz mais 6. Então, agora aqui, ó, na curva é para dar certinho mais 16 motivos, igual aqui nessa outra curva, que você vai fazer, né? Pula o ponto, vai no próximo ponto, faz os 2 pontos no mesmo, né? Que aqui nós vamos fazer o aumento na curva e fazemos o ponto alto duplo atravessado na frente do ponto alto, certo? Então, esse motivo aqui, fazendo esse aumento, nós vamos repetir em toda a curva, vai dar exatamente 16 pontos. Se caso de vocês chegar aqui, ah, mas o meu sobrou 3 pontos, tudo bem, então faz um desse aqui, com 2 pontos, um sobre cada ponto, tá bom? Não tem problema. Depois, daí tem que ajustar na hora de começar a fazer a flor, tá bom? Então, vamos fazer aqui na curva, né? Todos os pontos até o final da carreira. Daí, a gente inicia a próxima carreira, eu explico, né, novamente certinho para fazer e fazemos a próxima carreira, tá bom? Então, aqui, ó, gente, já terminei minha carreira. Fechei aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha, né, do primeiro ponto alto da carreira anterior. Então, aqui, nós vamos fazer agora ponto sobre ponto. Nessa carreira, não tem os aumentos, né? Nessa carreira, nós fazemos só ponto sobre ponto. Então, eu fiz aqui, ó, embaixo, ó, dos 2 pontos altos da carreira de baixo, eu fiz 2 pontos altos. E aqui, vou fazer o ponto alto atravessado. Só que ao invés de eu pegar aqui, eu vou pegar ele, vou laçar aqui o fio, né? E vou pegar aqui, ó, gente, no ponto alto duplo, ó, deixa eu explicar direitinho pra vocês. Ó, laço o fio, vou pegar aqui, ó, gente, ó, vou puxar nessa argolinha aqui, ó, vou pôr aqui a minha agulha e puxar o ponto alto duplo. Então, aqui, ó, eu volto nesse ponto de trás, já puxo o fio e alongo e faço o meu primeiro ponto alto duplo, certo? Ó, fiz aqui. Laço o fio. Esse daqui, ó, que é do ponto alto duplo, eu vou pular. E nós vamos fazer ponto sobre ponto, mas só em cima dos pontos altos, tá? Ó, um ponto alto, 2 ponto alto, certo? Então, laço o fio 2 vezes e volto aqui nesse ponto alto duplo de trás, puxo meu fio, já alongo ele e tiro 2 e tiro 2, certo? Vou fazer mais uma vez e daí vou explicar como que vocês vão fazer o restante da carreira. Pulo esse daqui, que é do ponto alto duplo, e vou no ponto alto da carreira anterior. E faço os 2 pontos. Laço 2 vezes, volto aqui no ponto alto duplo, pego por baixo do ponto alto duplo, puxo o barbante, já alongo ele, ó, tiro 2 e tiro 2. Então, ó, gente, ele vai ficando assim, ó.
todo ponto alto duplo da carreira de cima, você vai passar o fio por baixo do ponto alto da carreira de baixo, certo? Mais uma vez, só para garantir. Ponto alto sobre ponto alto, certo? Podem ver aqui, ó. Aqui, ó, onde tem o ponto alto duplo, ó, ele ficou esse espaço. Então, é ponto alto, ó, em cima dos ponto alto. Laço o fio 2 vezes e passo por baixo do ponto alto da carreira anterior, o ponto de trás, e laço o fio, puxo 2 vezes e puxo. Ponto alto duplo, certo? Então, aqui, ó, nós vamos seguir a nossa carreira, toda a volta vai ser assim. Inclusive, aqui na curva, vai ser, ó, ponto alto na curva sobre o ponto alto e o ponto alto duplo em cima do ponto, por baixo, né, do ponto alto duplo da carreira anterior. Sempre aqui, ó, o ponto alto duplo é aqui, você pega no de trás, não no daqui, porque se você pegar no mesmo sentido de onde você está fazendo, o ponto alto duplo ele vai ficar reto, só que ele tem que ficar curvado. Para ele ficar curvado, você vai pegar aqui, ó, no de trás sempre, tá bom? Então, vamos terminar a nossa carreira e daí eu já volto com vocês. Ó, então, gente, eu terminei aqui a minha carreira. Agora, nós vamos subir, ó, aqui, ó, deixa eu só tirar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, como a próxima carreira eu vou pegar os pontos por trás, então aqui, ó, esse daqui, ó, eu vou fechar ele e vou pegar ele aqui, ó, por trás também, ó, tá vendo? Pego por trás e fecho, para ficar esse detalhezinho aqui na frente. Então, eu subo 3 correntinhas e aqui nós vamos fazer só ponto alto. Na curva aqui, nós vamos fazer o quê? Os pontos altos, aqui onde a gente fez os aumentos, nós vamos fazer no mesmo lugar, mais ou menos, né? Os aumentos aqui na curva. Então, como aqui nós tivemos nessas curvas de baixo 6 aumentos em cada curva, né? Em cada carreira, nessa próxima carreira aqui, que é toda de ponto alto, nós vamos fazer também nas duas curvas 6 aumentos, tá bom? Mas daí eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer. Então, aqui, ó, nós vamos pegar aqui, ó, essa parte do ponto aqui, essa argolinha aqui, nós vamos deixar, que normalmente a gente pega aqui, né? Então, nós não vamos pegar por aqui, nós vamos pegar por cima, na argola de trás, nas duas de trás, ó, tá vendo, ó? Atrás, ó, esse daqui é o fio, aqui, ó, é onde eu coloquei a minha agulha. E vou fazer o ponto alto. No próximo, de novo, ó, desço aqui, ó, a agulha bem no meio aqui, ó, do ponto e pego os 2 fios de trás. Eu pego os 2 fios de trás para não, porque se você pegar só um, ele fica assim, ó, ele fica solto, certo? Se você pegar os 2, ó, você pegou os 2, o teu fio não vai subir, ele vai ficar aqui, ó, com esse detalhezinho aqui, ó, bem bonitinho aqui, né? Então, nós vamos fazer assim, até chegar lá na nossa curva, tá bom? Ó, quando nós chegarmos lá na curva, eu volto com vocês. Então, olha aqui, ó, gente, eu fiz aqui a parte reta. Aqui, ó, vocês estão vendo que aqui embaixo eu tenho o meu aumento, certo? Então, eu vou seguir, ó, mais ou menos, ó. Ah, o meu aumento deu aqui, então eu vou fazer o próximo aumento aqui. Não precisa ser exatamente no mesmo lugar, mas tem que ter os 6 aumentos, tá bom? Ó, então, eu fiz lá embaixo, aqui, ó, nesse ponto, eu faço o meu aumento. Um ponto no mesmo lugar, outro ponto, certo? 2 pontos juntos no mesmo ponto alto de base. E aqui eu sigo, vou continuar. Quando eu chegar ali mais para frente na curva, aonde eu tenho o próximo aumento na carreira lá de baixo, eu vou fazer também o aumento aqui na carreira, nessa carreira de cima. Então, aqui, ó, o meu aumento, o próximo aumento tá aqui. Então, aqui nesse ponto, eu já posso fazer o meu aumento, que ele vai ficar mais ou menos na mesma direção
desse da carreira de baixo, certo? Porque que nem eu falei, não precisa ser exatamente retinho, mas mais ou menos na direção. Então, gente, aqui nessa curva nós vamos seguir assim, faça os 6 aumentos que você fez aqui, ó, nessas carreiras de baixo, você faz aqui em cima. Aqui, chegou na parte reta, continua, né, faz ponto sobre ponto, em todos os pontos. Aqui, ó, só lembrando, eu esqueci de falar, mas a gente já fez o tapete e vocês, né, devem lembrar. Aqui nós vamos fazer o ponto alto em cima de todos os pontos, dos ponto alto e do ponto alto duplo atravessado, tá? Então, nós vamos preencher toda essa carreira. Então, aqui você faz na curva os 6 aumentos, seguindo mais ou menos os aumentos das carreiras anteriores. Aqui na reta não tem aumento, é ponto sobre ponto. E aqui na outra curva, novamente, você vai fazer 6 aumentos, mais ou menos na reta, né? Mais ou menos seguindo os aumentos da carreira de baixo, você vai fazer nessa carreira aqui, tá bom? Então, nós vamos terminar essa carreira e daí eu volto com vocês. Então, gente, chegamos aqui, ó, terminamos a nossa carreira, certo? Agora, nós vamos iniciar as carreiras que compõem o buquê, as flores, né? Então, aqui, igual nós fizemos no tapete, eu vou fazer as marcações também. Então, ó, divide, né, o teu tapete no meio, aqui, e veja aqui aonde fica exatamente o meio do tapete de vocês. O que que vocês vão fazer? Marca aqui esse meio, ó, eu vou marcar aqui e vou marcar aqui. Que nem eu já expliquei no vídeo anterior, se você não tiver, gente, esse marcador, não tem problema, tá? Você pode fazer, marcar, corta uns pedaços de barbante, que seja de cor diferente do que você tá usando, e usa ele como marcador, tá bom? Então, aqui, ó, nós vamos contar dos dois lados para ver quantos pontos tem de cada lado, para que dê no máximo a diferença de um ponto de um lado para o outro, tá bom? Não mais do que isso. Então, gente, ó, eu já contei os meus. O meu deu exatamente 72 pontos para cada lado. Então, eu marquei aqui, bem no centro, né, de cada lado. Então, como que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a divisão aqui pelo centro, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, não marquei na correntinha, eu marquei no meio, entre um ponto e o outro, tá bom? Então, aqui não tem nenhum ponto. Então, eu vou contar 3 pontos pra cá, 1, 2, 3, e coloco o marcador no quarto ponto. Pra cá, 1, 2, 3, coloco o marcador no quarto ponto. Esse daqui eu posso tirar. Então, aqui no nosso meio, ó, nós vamos iniciar aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos tem que ter aqui, certo? Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, coloco o meu marcador. E aqui, ó, 1, 2, 3, coloco o meu marcador. E posso tirar esse daqui, porque esse aqui que a gente colocou no centro é só para marcar mesmo, né, o centro do tapete. Então, aqui nós demos início à nossa marcação. Agora, eu vou marcar o restante de toda a peça, e daí eu trago para vocês ela marcada, para vocês verem qual espaço que vocês vão colocar em cada intervalo, tá bom? Então, aqui, ó, gente, eu já marquei toda a volta da peça. Então, ó, vamos iniciar aqui, ó, onde você fez essa marcação que ficou 6 pontos no meio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Tem 6 pontos aqui, bem no centro, né, de um dos lados da peça. Então, nós vamos começar daqui pra lá, ó, aqui tem 6 pontos, colocou o marcador, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no 8º ponto, coloco o marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º ponto, coloca o marcador.
Aqui nós vamos pular, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coloca o marcador. Aqui nós vamos pular 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca o marcador. Nesse daqui, entre um marcador e outro, 13 pontos. Então, o marcador, 13 pontos, coloca o marcador no 14º ponto. Aqui nós vamos pular 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no meio, 6 pontos. Nesse meio aqui, deu 7 pontos. Se caso o de vocês não tiver dado a mesma quantidade de pontos que o meu deu, daí vocês têm que ajustar nessas partes, que nem aqui, ó, eu ajustei, aqui seria 6 pontos, porque é onde vai aquela redinha, aquela telinha, né, as argolinhas, bem da curva, né, mas como sobrou um ponto, então aqui eu coloquei 7 pontos. Então, para você diminuir ou aumentar, tem que ser aonde vai ser as argolinhas, não pode fazer onde vai a flor, tá bom? A flor, ela sempre vai ser aqui, nesse central. Então, o central é o da flor, o do lado é as argolinhas. A flor, as argolinhas, tá bom? Então, aqui eu fiz, né, separei aqui que é o da flor. Aqui, como eu precisava ajustar um ponto que sobrou, eu coloquei aqui. Então, o meu ficou com 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Esse daqui chegamos ao nosso motivo central do outro lado, que vai ser a flor. Então, tem 6 pontos entre uma argolinha e a outra. Desse lado aqui, eu tenho 7 pontos também, entre uma argola e a outra. Aqui eu tenho 6 pontos. Aqui eu tenho 13 pontos entre uma argola e a outra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. E aqui eu tenho 6 pontos. Aqui eu tenho 13 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá bom? Então, aqui eu cheguei na outra curva, aqui eu tenho 7 pontos, ó. 1, 2, não, desculpe, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é onde eu vou fazer as argolinhas na outra curva, então, 7 pontos. E aqui chegamos novamente na nossa divisão central do outro lado, 6 pontos. Tá bom? Então, aqui, da mesma forma que nós fizemos no tapete, como eu falei lá, quem quiser pode cortar o fio, né? E iniciar. Como isso aqui é pouco, né? Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no terceiro ponto, depois da marcação. Ó, marquei aqui, tem o primeiro ponto, segundo ponto. No terceiro ponto é onde eu vou iniciar, tá bom? Então, vamos lá. Ó, então, eu vou fazer, né, os meus pontos baixíssimos, certo? Da mesma forma que eu fiz no tapete, eu vou fazer até chegar lá aonde eu quero iniciar o meu trabalho. Só lembrando, gente, quando vocês forem fazer ponto baixíssimo ou coisas assim, não faça muito apertado, tá? Porque senão daí ele faz isso aqui na carreira anterior. Ó, eu vou tirar o meu marcador aqui, certo? Mas eu sei que eu tenho que fazer mais 1, 2, 3 pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, mais 1, 2, 3 pontos baixíssimos. Cheguei aqui. Aqui eu vou iniciar a minha carreira. Então, fiz um ponto baixíssimo para iniciar, vou erguer subir 3 correntinhas, que dá o tamanho, a altura, né, do meu primeiro ponto alto. Aqui no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto alto,
2 correntinhas de separação e no próximo ponto, 2 pontos altos. Vocês podem tirar, porque o marcador é só para dividir os motivos, né? Então, vocês podem, conforme vocês vão fazendo a carreira, pode ir tirando. Aqui eu vou tirar o meu, porque eu vou fazer o ponto exatamente onde tá o meu marcador, tá bom? Então, eu vou fazer 2 correntinhas. Quem achar que o trabalho ficar repuxado, pode fazer 3 correntinhas. Não vai mudar em nada o teu trabalho final, tá bom? Aqui, 1, 2 no terceiro ponto, 1 ponto baixo. E aqui nós vamos começar as nossas argolinhas. Então, como que vai ser, ó? 3 correntinhas, pula 1 ponto de base, no próximo, 1 ponto baixo. 3 correntinhas, pula o ponto de base, no próximo, 1 ponto baixo. 3 correntinhas, pula o ponto de base, 1 ponto baixo. E assim eu vou fazer até aqui a minha próxima marcação. 3 correntinhas, pula 1 ponto baixo. 3 correntinhas, pula 1 ponto, no próximo, 1 ponto baixo. É bem facinho. E também quem já fez o tapete, depois que fez aqui as marcações, ele vai seguir exatamente tudo que nós fizemos no tapete, tá bom? Aqui eu vou fazer a minha última argolinha. Ó, lembrando que independente se você precisar adaptar os teus pontos aqui nas argolas, diminuir ou aumentar os pontos, a quantidade de argolas tem que ser a mesma, tem que ser em todos os espaços que forem argolas, tem que ser 7 argolas. Se não tiver 7 argolas, gente, desmancha, volta essa carreira e faz novamente, porque se não tiver as 7, não vai dar certo no final do teu trabalho. Então, agora 2 correntinhas, vamos iniciar a outra flor, pula 2 pontos de base, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 correntinhas, no próximo ponto, 2 pontos altos. Aqui vamos fazer 2 correntinhas, posso ir tirando, né, as argolinhas, os marcadores e ponto baixo. Aqui é onde eu fiquei com 7 pontos. Certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, aqui o que eu vou fazer? Essas argolinhas aqui são aquelas que nós fazemos com 2 correntinhas do início, né? Porque elas são na curva. Então, eu vou fazer 3 argolinhas, ó. Fiz 2 correntinhas, no próximo ponto, aqui eu não vou pular ponto, no próximo ponto, aqui, ó, estão vendo? Eu já faço o meu ponto baixo. 2 argolinhas, no próximo, 1 ponto baixo. 2 argolas, no próximo, 1 ponto baixo. Como aqui ficou sobrando 1 ponto, que vai sobrar aqui no final, então, nessa argolinha do meio, eu vou pular 1 ponto. Então, aqui eu vou fazer ela com 3 pontos, para não ficar repuxado, com 3 correntinhas. Vou pular esse ponto e vou para o próximo. Certo? 2 correntinhas, no próximo ponto, faço a próxima argola. 2 correntinhas, no próximo ponto, já faço a próxima argola. Vou tirar aqui o meu marcador. 2 correntinhas, aqui, ó, já no próximo ponto aqui, faço a minha última argola. Então, esse daqui, ele ficou assim. 7 argolas. A do meio foi a que eu fiz a separação aqui no ponto de base, para poder, né, dar certo aqui a quantidade de pontos. Agora, eu vou iniciar a minha próxima flor. 2 correntinhas, dou a laçada para fazer o ponto alto, né? Vou pular 2 pontos de base e no terceiro ponto aqui, vou fazer 2 pontos altos.
Essa carreira, gente, eu vou fazer ela inteira com vocês para não ficar nenhuma dúvida, tá? Mas como nós já fizemos o tapete, né, que vai seguir basicamente igualzinho a tampa do vaso, então aqui nós vamos, eu vou inicio a carreira com vocês, né, faço as primeiras partes, explico certinho e finalizamos a carreira, tá bom? Então, aqui fiz os 2 pontos altos, 2 correntinhas, no próximo ponto, 2 pontos altos. Faço as 2 correntinhas, pulo 2 pontos. No terceiro, faço o meu ponto baixo. Aqui desse lado, nós vamos fazer exatamente igual nós fizemos aqui. Vamos fazer 3 argolinhas sem separação de ponto, né? Aqui, sem pular ponto. Na quarta argolinha, a gente pula um ponto e faz mais 3 argolinhas sem pular ponto. Então, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas, porque eu vou pular um ponto de base, para poder dar certo, né, a conta ali. Aqui eu vou tirar a minha argolinha, porque meu marcador, para não me atrapalhar. Então, eu vou fazer as duas correntinhas, não pulo mais aqui, né, os pontos, 2 correntinhas, e a minha última argolinha, 2 correntinhas e um ponto baixo, certo? Então, ficou exatamente igual o outro lado. Agora, 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos no terceiro ponto. 2 correntinhas, no próximo ponto, 2 pontos altos. Tiro o meu marcador, né? 2 correntinhas, ó, 1, 2, no terceiro, ponto baixo. Aqui eu vou fazer as argolinhas pulando um ponto de base, né? Então, 3 ponto baixo, não, desculpe, gente, 3 correntinhas, pulo o ponto de base e faço o ponto baixo. E nós vamos fazer assim até a próxima marcação. 3 correntinhas, pulo um ponto baixo, tá bom? Então, vamos fazendo aqui. Ó, as 3 correntinhas, pulo o ponto. E daí, se a quantidade de pontos de vocês deu igual a minha, o trabalho de vocês também vai ser essa mesma quantidade de pontos para cada motivo, tá bom? Então, aqui, terminei. Ó, certo? Aqui ficaram as 7 argolas com a separação de um ponto cada. Aqui nós vamos para o nosso próximo motivo de flor. 2 correntinhas, aqui vou pular os 2 pontos e 2 pontos altos no mesmo espaço. 2 correntinhas, no próximo, 2 pontos altos. Gente, ela, assim, você visualizando o tapete ou a peça, você pode achar que é difícil, né? Por causa das flores. Mas ele, como vocês podem ver, ele não é difícil. É só marcar bem certinho, cada lugar que vai ficar, cada motivo, que ele fica exatamente perfeito. Não, e é só ponto alto e correntinha. 2 correntinhas, pulo os 2 pontos e ponto baixo. Aqui nós vamos fazer, ó, novamente, certo? 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, até a próxima marcação, tá bom? Eu vou fazer aqui até a próxima marcação e já volto com vocês. Então, aqui, ó, gente, ó, fiz aqui, né, as minhas 7 argolinhas com separação de um ponto cada. Aqui nós vamos de volta para nossa flor, iniciar, né, a nossa flor. Então, pulo os 2 pontos de base, no terceiro, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas. E aqui no próximo,
né, nós fazemos o nosso ponto baixíssimo. Ponto baixo, né, gente? Ó, certo? Fizemos aqui, iniciamos a nossa flor. Aqui esfriou, eu fui colocar a minha blusa, porque eu não gosto muito de fazer assim com blusa, porque eu acho que atrapalha um pouco. Mas vamos lá. Então, eu fiz aqui, né, a minha flor. Agora, nós vamos para as nossas argolinhas. Desse lado, igual nós fizemos do outro lado. 3 argolinhas sem separação, né? Então, com 2 correntinhas e sem pular ponto, né? Para poder dar certinho ali no final o nosso trabalho, certo, gente? Então, aqui, ó, fiz as 3 argolinhas. Agora, essa do meio eu vou fazer com 3 correntinhas, porque eu vou pular um ponto. E as próximas, vou fazer com 2 correntinhas, porque eu não vou pular ponto. Porque se você não pular ponto e fizer com 3 correntinhas, ela vai ficando muito desengonçada as argolas, sabe? Então, a ideia é que elas não fiquem nem muito solta e nem muito assim enrugadinha também. Então, vamos para nossa última argolinha. E aqui, vamos para nós uma flor. 2 correntinhas, no terceiro ponto de base, 2 pontos altos no mesmo ponto. 2 correntinhas, no próximo ponto, 2 pontos altos. 2 correntinhas, né? E aqui vou tirar o meu marcador. E aqui, ponto baixo. Chegamos aqui na outra lado das argolinhas da curva, aqui nós vamos fazer igual. 3 argolinhas sem pular ponto, a do meio pulo um ponto, então faço com 3 correntinhas. E 3 argolinhas sem pular ponto, tá? Então, aqui, ó, 2 correntinhas, um ponto baixo. Eu vou fazer as minhas até chegar aqui na marcação, tá bom? Então, chegamos aqui, agora nós vamos fazer para nossa próxima flor, que são 2 correntinhas, né? Pulo os 2 pontos. No terceiro, 2 pontos altos, 2 correntinhas. E no próximo ponto, 2 pontos altos, né? Só cuidado, gente, para não fazer aqui que nem faz os 2 pontos e fazer os outros 2 no mesmo ponto. Ele tem que ter essa divisão aqui, tá? 2 correntinhas e aqui o ponto baixo. Aqui é a nossa última, né, o último motivo de argolinhas. Então, aqui nós vamos fazer as argolinhas com separação de um ponto, né? Pular um ponto de base. Então, aqui vai ser 3 correntinhas, pulo um ponto, 3 correntinhas, pulo um ponto. Então, eu vou fazer até chegar aqui e já volto, tá bom, gente? Então, olha, gente, finalizei aqui as minhas argolinhas. Agora, eu vou fazer aqui esse início com vocês e vou explicar, né, como que vocês vão fazer o restante da carreira, tá bom? Então, nós vamos erguer os 3 pontos, né, as 3 correntinhas para fazer o ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Aqui nesse intervalo, nós vamos fazer um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto no mesmo espaço, 2 correntinhas e mais um ponto alto. E aqui nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Ó, então, a nossa flor, ela vai começar, vai seguir assim, ó. Ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto no espaço, 2 correntinhas, mais um ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto e ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, aqui nas argolinhas, você pula, né, o espaço que tem entre a flor e as argolas, você não toma cuidado para não fazer aqui. Na primeira argola, você faz o ponto baixo. Então, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo,
Vocês vão, né, igualzinho no tapete, ela vai automaticamente em cada carreira, vai diminuir, né, uma argola e automaticamente aumentando aqui os espaços da flor. Então, chegamos aqui na última argola, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 correntinhas e seguimos para fazer aqui a flor exatamente igual eu fiz essa daqui. Então, gente, ó, essa carreira, ela vai ficar basicamente assim. Você vai fazer a flor, né? Aqui eu já cheguei na próxima flor, que eu vou fazer exatamente igual eu fiz essa daqui. Nas argolinhas aqui, ó, do centro não, desculpe, da curva, que são com 2 correntinhas, essa daqui tem 3, mas agora na próxima carreira, como já fez a divisão, pode fazer com 2 também. Então, aqui, nessas argolas da curva, nas 4 curvas, né? Nós vamos fazer elas continuar com 2 correntinhas, tá? Faz a flor, as argolinhas com 2 correntinhas, a flor, e aqui já é as argolinhas com 3 correntinhas, tá bom? Então, nós vamos fazer toda essa carreira, que é igualzinho esse pedaço que eu fiz aqui, só vai diferenciar aqui a quantidade de correntinhas, né, na curva, que são 2, e já voltamos. Então, aqui nós já finalizamos a nossa carreira, né? Já dei aqui o meu ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos subir, né, as 3 correntinhas, ponto alto sobre os 3 pontos altos. Opa! Aqui, 2 correntinhas, ponto alto em... Opa, desculpe, gente. Fizemos aqui os 3 pontos altos, dentro aqui do espaço, mais um ponto alto, igual nós fizemos, né, na carreira anterior. Agora sim, 2 correntinhas, em cima desse ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, do outro lado, dentro do espaço, nós vamos fazer um ponto alto. E ponto alto, né, sobre cada ponto alto que tá ali. Então, o ponto alto dentro do espaço e mais 3 pontos altos em cima dos 3 pontos altos de base. Então, aqui, a nossa flor agora, ela vai ser por toda a carreira dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto, no espaço, um ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto sobre esse ponto alto aqui, 2 correntinhas, um ponto alto no espaço e ponto alto sobre ponto alto. Então, essa vai ser a carreira da flor, né? 2 correntinhas aqui na argolinha, né? Ponto baixo. Agora, 3 correntinhas, ponto baixo. As argolinhas, nós vamos seguir também dessa forma. Ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo. Na curva, nós ainda nessa curva, vamos manter com 2 correntinhas somente, tá bom? Então, o ponto baixo, 2 correntinhas, o ponto baixo. Igual nós fizemos na carreira anterior. Então, gente, ó, as flores vão ser assim, né? 3 ponto alto no intervalo, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto e 3 ponto alto. E as argolinhas, 3 correntinhas de separação, né, aqui, e nas argolinhas da curva, vamos manter as 2 correntinhas, tá bom? Então, agora, eu acho que não tem necessidade de eu fazer as carreiras todas, né, com vocês, porque nós já fizemos o tapete, né? Você já tem uma base de como que faz. Então, agora eu vou continuar a minha carreira aqui e já volto com vocês. Então, aqui, ó, gente, já terminamos, né, a nossa carreira e vamos iniciar a próxima. Então, já fechei aqui a minha carreira com ponto baixíssimo, vou subir as 3 correntinhas, né? Aqui nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. E aqui dentro do espaço,
nós vamos, né, colocar um ponto alto. 2 correntinhas. Nós vamos seguir exatamente como nós fizemos na carreira anterior, tá? Então, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto dentro do espaço e ponto alto sobre ponto alto. Agora, nossa flor já está com aqui no caso é a folha, né, da flor, já está com 5 pontos de cada lado. Nas argolinhas, mesma coisa. Ponto baixo na primeira argola, 3 correntinhas e ponto baixo. Aqui nós vamos fazer 3 correntinhas. Na curva, nessa carreira, nós ainda vamos fazer ela com 2 correntinhas, tá bom? Mas se você achar que o teu já começou a ficar meio puxadinho, você pode fazer o teu com 3 argolinhas já. Mas a minha eu ainda vou fazer com 2 argolas, tá? Então, a flor vai ser assim, né? 4 pontos sobre os pontos de base, um ponto no espaço, ponto alto sobre ponto alto, um ponto no espaço, ponto alto sobre ponto alto. As argolas, 3 correntinhas de espaço e aqui 2 correntinhas, tá bom? Então, vamos fazer a nossa carreira e já voltamos. Então, nós finalizamos aqui a nossa carreira, né? Já fechei a minha aqui com ponto baixíssimo e vamos para a próxima. Então, sobe as 3 correntinhas, né? Para fazer o primeiro ponto alto. Aqui nós vamos começar a mudar um pouquinho, né? Então, aqui vai ser ponto sobre ponto, né? 5 pontos sobre os 5 pontos que nós temos na carreira anterior, né? Que são os pontos de base. Aqui nós não vamos mais colocar, né, o ponto dentro. Agora, nós vamos começar a dar forma, né, a nossa flor. Então, aqui nós vamos fazer 2 correntinhas. Em cima desse ponto aqui do meio, nós vamos fazer um ponto alto, 4 correntinhas e em cima dele ainda mais um ponto alto. Então, ele vai ficar assim, ó, gente, vai ficar um V. 2 correntinhas e vamos agora novamente ponto sobre ponto. A única mudança que vai ter nessa carreira vai ser essa daqui, tá bom? Então, fiz aqui, né, os meus 5 pontos, ó, então ele ficou assim, 5 pontos altos em cima dos pontos da carreira anterior, 2 correntinhas, ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior, 4 correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar, 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Nos leques agora, nós vamos fazer em todos eles com 3 correntinhas, tá bom? Então, esses aqui nós já estávamos fazendo, né, com 3 correntinhas. A carreira anterior teve 1, 2, 3, 4 espaços, né, 4 argolinhas. E agora, nessa carreira, nós vamos ter 3. As flores, nós vamos fazer todas os motivos iguaizinhos, nós fizemos esse primeiro. E aqui, ó, gente, na carreira da curva, onde nós estávamos fazendo 2 correntinhas de espaço entre as argolas, aqui agora nós vamos começar a fazer 3 correntinhas, tá bom? Então, todas as argolas de toda a carreira agora vão ser 3 correntinhas. Então, eu vou fazer essa minha carreira aqui e volto com vocês. Então, nós chegamos aqui no final da nossa carreira, nossa tampa do vaso já tá, né, tomando forma, né, tá ficando bem bonita. Então, eu já finalizei aqui com o ponto baixíssimo e agora nós vamos seguir para a próxima carreira. Na próxima carreira é onde nós vamos começar a diminuir aqui a parte, né, da folha da nossa flor. Então, como que nós vamos seguir agora? 3 correntinhas, né, para fazer o nosso primeiro ponto alto. Fazemos mais 2 pontos altos.
O quarto e o quinto ponto alto, nós vamos fechar ele junto. Então, eu puxo o meu primeiro ponto alto, deixo na agulha, pego o segundo ponto alto, deixo na agulha, certo? Ficamos com 3 argolinhas na agulha, 3 laçadas. Então, tiro 2 e tiro as outras 2. Então, aqui, ó, fechei o meu ponto alto junto. 2 correntinhas. Agora, dentro aqui do nosso espaço, nós vamos fazer 12 pontos altos, que é o que vai começar a dar forma às nossas pétalas da flor, certo? Então, vamos lá, ó, 4, 5, 6, 7, exatamente igualzinho nós fizemos no tapete, tá bom, gente? 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, eu fiz aqui, ó, meus 12 pontos altos, que na próxima carreira, né, nós já vamos ver que ele começa a formar a flor. 2 correntinhas. Como aqui eu diminuí os 2 últimos, então aqui eu vou fazer a diminuição nos 2 primeiros. Então, puxo o meu primeiro ponto alto, deixo na agulha, puxo o segundo ponto alto e deixo na agulha. Tiro as 2 argolinhas, tiro as outras 2 e fechei o meu ponto alto junto, certo? E aqui eu sigo fazendo os outros 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Deixa eu só refazer o meu aqui, que ele ficou meio tortinho. Então, 1 ponto alto, 2 pontos altos, tiro e tiro. Então, aqui, ó, gente. 1, 2, 3 pontos altos. Ó, viu? Fiz aqui a diminuição de cada lado, né? Diminui 1 ponto de cada lado. Agora, vamos para nossas argolas. As argolas vai continuar do mesmo jeito, né? 3 correntinhas, o ponto baixo, 3 correntinhas e o ponto baixo, tá bom? Então, nós vamos seguir com as argolas. Agora, nessa carreira, vão ter 2 argolas, né? Em cada motivo. O da flor, 3 pontos altos. Nos próximos 2, diminui 1 ponto, 2 correntinhas. Dentro aqui do espaço, 12 pontos altos. Aqui, 2 correntinhas, diminui os 2 primeiros pontos e 3 pontos altos, tá bom? Então, nós vamos agora fazer a nossa carreira e já retornamos. Aqui, ó, gente, só uma coisa, deixa eu mostrar novamente aqui pra vocês, porque ali na diminuição eu acabei fazendo como se eu estivesse fazendo ponto alto duplo, e não é. Ó, gente, puxa o primeiro ponto, o segundo ponto, e aqui você fecha os 3 juntos, tá bom? Igual a gente fez aqui do outro lado, tá? Então, aqui nós chegamos, né, no final da nossa carreira, eu já fechei aqui com o ponto baixíssimo. Então, vamos subir as 3 correntinhas para dar o nosso primeiro ponto alto, 2 pontos altos. Aqui, nós vamos diminuir novamente, tá? Então, vamos puxar o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e fechamos tudo junto. 2 correntinhas. Aqui, nós vamos fazer ponto sobre ponto, só que com uma correntinha de espaço. Então, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Igualzinho nós fizemos, gente, no tapete, tá bom? A tampa do vaso, a única coisa que muda é o tamanho, né? Lá as marcações, né, e tal, por causa do tamanho da peça. Mas no mais, ela é exatamente o mesmo passo a passo do tapete. Por isso que na tampa do vaso, eu não tô, né,
demorando tanto na explicação da carreira, porque é só seguir o que foi feito lá no tapete, né? O tapete, ele tá mais, as explicações estão mais detalhadas, né? Porque senão, né, fica meio, mesmo assim a videoaula ainda fica longa. Então, terminamos aqui, né? Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Aqui, duas correntinhas. E aqui nós vamos fazer também, né, desse lado, a diminuição. Então, puxo o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e fecho tudo junto. Sobrou 2 pontos, né? Então, ponto sobre ponto. Nessa carreira, nós vamos ter a nossa última argolinha, né? Aqui vai ser somente uma argola. Então, 2 pontos, 2 correntinhas, aqui o ponto baixo, 3 correntinhas e ponto baixo, 2 correntinhas e já sigo para próxima flor. Então, é assim que nós vamos seguir por toda a nossa carreira, tá bom? Aqui nós fazemos uma diminuição, 2 correntinhas, né? Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, né? Sendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui fazemos as 2 correntinhas de espaço, a diminuição e mais 2 ponto alto sobre ponto alto. As argolinhas continuam igual, tá? Então, vamos fazer essa nossa carreira, né? Até lá o finalzinho e já voltamos. Então, aqui nós finalizamos a nossa carreira, né? E já vamos para a nossa próxima carreira. Aqui, como ficaram 3 pontos, então eu vou fechar os 3 juntos. Nessa carreira, eu vou iniciar com 2 correntinhas, tá? Não vou iniciar com 3. Então, eu faço as 2 correntinhas, puxo o meu primeiro ponto, puxo o terceiro ponto e fecho todos juntos, tá bom? 2 correntinhas. Aqui nós vamos dar formato, né? Iniciar o formato da nossa pétala. Então, como que nós vamos fazer? Ó, primeiro, né? Ponto alto sobre o ponto alto. No espaço, nós vamos fazer o ponto alto. Igualzinho nós fizemos no tapete, gente. Ponto alto sobre o ponto alto. No espaço, mais um ponto alto. E sobre o ponto alto, mais um ponto alto. Aqui nós vamos fazer uma correntinha de espaço. Vamos pular esse espaço próximo e vamos no próximo ponto alto. Ó, pulo o espaço e vai direto para o ponto alto. Novamente, vamos fazer 5 pontos altos. No espaço, no ponto alto, aqui no espaço e no ponto alto. Fiz os 5 pontos altos, mais uma correntinha de espaço, pulo o espaço e vou direto pro ponto alto. Cada pétala que nós estamos iniciando vai ser, né, nessa carreira. Bom, na outra carreira também, né, que é a última carreira, a pétala vai ter 5 pontos altos, tá bom? Então, aqui, ó, fiz os 5 pontos altos, né, ó, fiz os 5 pontos altos, uma correntinha de espaço, pulo o espaço e vou direto no ponto alto. Então, faço aqui ponto alto em cima de ponto alto no espaço e ponto alto em cima do ponto alto. Ó, nós vamos ficar, então, com 4 pétalas, tá, gente? Ele dá certinho aqui, 4 pétalas. Aqui nós vamos fazer como fizemos do outro lado, vamos fazer a nossa diminuição, vamos fechar os 3 pontos altos juntos. Então, vamos puxar o primeiro ponto alto, segura na agulha. Segundo ponto alto, segura na agulha. O terceiro ponto alto, segura na agulha. Ó, você tá com os 3 pontos altos na agulha. E fecha todos juntos. Ele vai ficar assim, tipo um triângulo. Aqui, agora, nós vamos fazer 3 correntinhas. Porque como nós não temos mais a argola, se a gente fizer só 2 correntinhas, ele vai dar uma repuxada. Se você tava fazendo 3 correntinhas aqui, eu tô fazendo 2, mas se você tava fazendo 3, então aqui você vai fazer 4 correntinhas. Então, eu fiz as minhas 3 correntinhas, vou vir aqui no meio da argola e vou dar o meu ponto baixo. 3 correntinhas e já inicio aqui a nossa próxima flor. Então, essa carreira, gente, vai ser assim, ó.
eu vou fazer aqui as 4 pétalas, vou fazer a diminuição, os 3 pontos de baixo em cima vão virar um só, 3 correntinhas aqui de separação, né? Faço em cima da argola o ponto baixo, 3 correntinhas e já passo para a nossa próxima flor, tá bom? Só explicar aqui de novo para vocês uma coisa que eu esqueci. Aqui, ó, entre a flor e as argolas, eu tô fazendo 3 correntinhas, certo? Mas aqui, ó, gente, eu fiz a minha diminuição e vou passar aqui para a flor. Aqui eu continuo fazendo, no meu ponto, ainda deu certo para fazer 2 correntinhas de espaço, tá bom? Mas se para você ficar repuxado, você pode fazer 3, tá bom? Então, já terminamos aqui a nossa carreira. E agora, gente, nós vamos para a nossa última carreira. Então, eu fechei aqui com o ponto baixíssimo, né? Onde eu tinha fechado os 3 pontos altos juntos. Aqui, ó, eu vou fazer embaixo do espaço, né? Dentro do espaço, um ponto baixíssimo. Vou fazer 2 correntinhas, que vai dar o tamanho do meu primeiro ponto baixo. Então, aqui nós vamos fazer assim, ó. Onde você tiver 3 correntinhas, você vai fazer 3 pontos baixos. Onde você tiver, aqui no caso, 2 correntinhas, como aqui, 2 pontos baixos. Então, eu fiz o meu primeiro, aqui eu fiz mais um ponto baixo. Agora, vamos subir 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto, certo? Então, fiz aqui os meus 5 pontos altos. Aqui, quando chega no espaço, então, eu vou fazer 2 correntinhas. Dentro do espaço, um ponto baixo. Subo as 2 correntinhas, né? E, novamente, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó, cheguei no meu espaço. Então, 2 correntinhas. No espaço, o meu ponto baixo, né? E aqui eu vou seguir da mesma forma que eu fiz aqui. Ponto alto, faço as 2 correntinhas, né? Ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer até aqui e já volto com vocês. Ó, então, eu cheguei aqui no final da minha última pétala. Eu vou explicar aqui como que nós vamos fazer nesse pedacinho, para vocês fazerem certinho. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto da pétala, faço as 2 correntinhas, igual eu fiz, né, aqui. Aqui eu tenho 2 correntinhas, então, eu vou fazer em cima delas 2 pontos altos, 2 pontos baixos, certo? Aqui onde eu fechei os pontos altos, eu não vou fazer nada, eu vou pular. Vou direto aqui, aqui eu tenho 3 correntinhas, então aqui eu vou fazer 3 pontos baixos. Aqui onde eu fiz esse ponto baixo, eu vou pular ele e vou direto aqui e faço 3 pontos baixos. Pulo esse ponto alto. Aqui eu faço 2 pontos baixos, porque aqui eu tenho 2 correntinhas. Então, onde eu tenho 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Tenho 3 correntinhas, 3 pontos baixos. Aqui eu subo as 2 correntinhas e vou fazer exatamente o que eu fiz aqui. Subo as 2 correntinhas e faço ponto alto sobre ponto alto para cada pétala, 2 correntinhas e um ponto baixo de separação, tá bom? Então, nós vamos fazer essa nossa carreira até o final. Essa é a nossa última carreira. Então, nós vamos fazer essa carreira, arrematar e vamos voltar para fazer a parte de trás da tampa do vaso. Então, olha aqui, ó, gente, ó, o meu eu já arrematei, né? Já escondi o meu fio. Aqui, ó, eu fiz a marcação conforme deu certo lá na minha tampa do vaso. Daí, no caso, vocês têm que olhar lá, medir, né, certinho. Coloca ele em cima da tampa do vaso de vocês e mede, né, para ver como que dá.
Eu vou mostrar aqui para quem quiser fazer igual a minha marcação e quiser marcar e daí ver lá se dá certo na sua tampa do vaso, pode fazer. Então, aqui, ó, do lado que vai ficar atrás do vaso, ficou 3 motivos de flor, certo? Ó, uma flor, 2 flores, as 3 flores. Essa parte é a que vai ficar pro lado da parede, né? Pro fundo do vaso. Então, eu comecei a minha marcação aqui, onde tem a redinha, né? Onde tem aqui as argolas, tá? Então, eu coloquei bem aqui, ó, no ponto baixo que eu fiz em cima da última argola. E aqui eu coloquei ele naquela carreira onde nós fizemos a primeira diminuição. Aqui também, ó, onde nós fizemos a primeira diminuição. E daí aqui ele já volta aonde eu fiz o ponto baixo na argola, tá bom? Então, é só vocês fazerem até aqui, ó, do outro lado, dessa mesma forma. Faz aqui, ó, onde tá o primeiro ponto baixo, né? Onde tá o ponto baixo aqui, o último aqui de cima, né? Em cima da última argola. Aqui ele tá na primeira carreira das diminuições, na primeira carreira das diminuições, e já tá aqui na argola de novo. É só você marcar assim, ó, igual eu marquei aqui, ó, tá vendo, ó? Eu marquei em toda a volta igualzinho, nos mesmos lugares, tá bom? Eu faço, né, aquela telinha, né, atrás da tampa do vaso, mas quem quiser fazer diferente, né, pode fazer. Cada um tem o seu modo, né, que gosta mais. Então, eu vou tirar aqui o meu marcador, né, para mim poder começar a minha carreira. Eu sempre deixo um pedaço, né, para poder arrematar, porque, que nem eu falo, eu prefiro não correr o risco da minha cliente lavar o tapete e acabar desmanchando. Então, você faz aqui as 2 correntinhas, né, para dar a altura do ponto alto. Eu faço mais 8 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou fazer ponto alto onde tá a minha marcação. Vou tirar aqui, que para mim daí fica mais fácil para fazer o ponto. Então, aqui onde tá a minha marcação, eu vou fazer o meu ponto alto. Certo? Então, nessa primeira carreira da gradinha aqui, da telinha, nós vamos fazer assim: 8 correntinhas e um ponto alto aonde está a nossa marcação. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou aqui aonde eu fiz a minha próxima marcação, tá bom? Eu tiro, né? Se você quiser marcar com fio, se você não tiver né, o marcador, não tem problema. Ó, aqui eu fiz ele na primeira carreira, né, onde tá a primeira diminuição, e aqui também, vou seguir a mesma linha, tá bom, gente? Sempre seguindo a mesma linha. Então, ele vai ficando assim, ó, você faz o ponto alto, os 8 pontos, as 8 correntinhas e ponto alto, 8 correntinhas e ponto alto. Vamos fazer assim até a nossa última marcação. Gente, só uma coisa aqui, ó, se vocês fizerem e achar que o de vocês está ficando muito fechado, muito repuxado, vocês podem aumentar a quantidade de correntinhas, tá? Eu tô fazendo com 8, mas aqui, se eu ver que o meu começa a repuxar, eu já aumento as correntinhas, tá bom? Então, aqui, ó, gente, eu terminei, né, a minha primeira carreira né, das correntinhas para fazer a redinha. Então, eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer as carreiras seguintes, né? Porque ela vai ser meio que repetição, né? Então, não tem necessidade de fazer todas as carreiras aqui junto com vocês. Eu vou diminuindo elas carreira a carreira. Então, como nessa primeira carreira eu fiz com 8 correntinhas, então, como que vai ser a próxima? A próxima carreira eu vou fazer com 7. Eu, normalmente, esse primeiro bloquinho e o último bloquinho, eu mantenho com 8 correntinhas até mais ou menos a metade
do trabalho, a metade da gradinha, umas 4 ou 5 carreiras. E daí depois eu diminuo esse primeiro bloquinho para 7 correntinhas, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer as 2 correntinhas, né, que são, ó, para dar a altura do ponto alto, e mais 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu fiz aqui o meu primeiro bloquinho. Vou colocar, né, aqui, ponto alto sobre ponto alto. Sempre, que nem no meu caso, eu sempre faço ponto alto sobre ponto alto. Mas se você faz a tua parte de trás da tampa diferente, né, tudo bem. Aqui, os próximos, eu vou fazer com 7 correntinhas. Eu fiz 8, agora 7. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou fazer assim até lá ao final da minha carreira. Eu vou fazer aqui com 7 correntinhas. Quando eu chegar aqui no último bloquinho, como eu expliquei, no último eu vou fazer com 8, tá? Isso por mais ou menos umas 4 ou 5 carreiras. Mas isso que nem eu expliquei, cada um tem o seu modo de fazer. Então, eu vou fazer com 7, a próxima com 6, a próxima com 5 e a próxima com 4. Se eu achar que ele ainda tá ficando um espaço muito grande aqui, porque eu gosto de deixar pequeno o espaço que sobra depois aqui no meio. Se eu achar que tá ficando muito grande, aí eu cheguei lá na carreira com 4 correntinhas, eu repito ela, faço mais uma carreira com 4. A seguinte faço com 3, repito a com 3. Só que tem gente que, como que faz? Aqui faz, né, a gradinha até se encontrar. Eu não faço, eu faço mais ou menos que fique esse espaço aqui. Então, eu faço a quantidade de carreiras conforme o tamanho que eu fico aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha, e daí no final eu venho mostrar pra vocês como que ficou a minha. Bom, então tá aqui, né, gente? Eu terminei a minha redinha. Aqui na última carreira, né, quando eu termino, eu sempre faço uma carreirinha de ponto baixo, né, pra dar um acabamento melhor, tá bom? Então, ela ficou assim. Eu gosto de deixar sempre esse espaço aqui e a gente procure sempre, quando vocês forem finalizar, não deixa ele muito assim, firme, sabe? Porque senão a tua cliente não vai conseguir colocar e encaixar na tampa do vaso, tá bom? Olha, gente, então tá aqui, ó, a minha tampa do vaso finalizada. Eu vou mostrar pra vocês porque eu fiz o jogo amarelo também. Então, eu vou mostrar como que ficou a amarela. Um tom de amarelo queimado. Olha, gente, essa daqui foi a primeira que eu fiz, né? Que daí eu fiz ela em amarelo. Mas tá exatamente igual a essa que nós fizemos agora, tá bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Paula, do canal Fios e Artes Ateliê. Então, eu vim mostrar pra vocês, ó, essa é a peça que nós vamos fazer hoje. A tampa do vaso do jogo de banheiro buquê. Nós já fizemos o tapete, né? A tampa do vaso, ela vai ficar exatamente igual ao tapete. O que muda é só o tamanho. Na tampa do vaso, nós temos 8 motivos de flores e no tapete nós ficamos com 10, tá bom? Então, uma boa aula para vocês, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, se inscreva no canal, dá o seu like lá e em breve teremos novas aulas para vocês. Então, ó, gente, ó, só para passar para vocês, a tampa do vaso, ela ficou medindo 63 por 50, 63 de comprimento por 56 de largura. Para esse jogo, eu utilizei o barbante cru, a agulha, o barbante é número 6, tá, gente? E como eu já tinha falado já lá, também pro tapete, se você tem o teu ponto muito apertado, usa o barbante número 8, para que a tampa do vaso, né, dê certinho. Então, o barbante número 6, agulha 3,5, tesoura para arremate e os marcadores, né, pra gente marcar certinho onde vai ficar a posição das flores. Se você não tiver marcador, não tem problema, gente. No lugar desses marcadores, você pode usar um fio só que seja de outra cor, tá bom? As 3 peças, os 2 tapetinhos do vaso e da pia
e mais a tampa do vaso, ele ficou pesando 1,1 kg, tá bom? Então, gente, muito obrigado a todas e se inscreva no nosso canal.